Oi, gente! Eu vim trazer umas dicas gerais para pessoas que querem começar aquarela e não sabem nada. Na verdade, foram perguntas que eu recebi durante a minha live e muitas delas eram coisas que eu também tinha dúvida, então eu resolvi gravar o vídeo para esclarecer. Então, primeiro eu vou começar falando do papel. O papel tem que ser eu recomendo que você pegue um papel próprio para aquarela. Isso significa que vai ser um papel bem espesso, tá vendo? Com uma gramatura alta. Então, o que eu uso é de 300 gramas. Acima disso, eu acho que já é muito profissional para iniciante. E abaixo disso, você ainda consegue trabalhar, mas você não vai ter muito aquele efeito aquarelado, porque o papel não é capaz de reter muita água. Então, 300 gramas é um balanço bom. Depois, eu queria falar dos pincéis. Os meus pincéis aqui são sintéticos, eu comprei eles online, bem baratinho. E eles não são os melhores para aquarela. Se você quiser um material melhor, você compra um de fibra natural, porque o jeito que ele vai deixar a água sair do pincel e ir para o papel vai ser mais homogêneo do que o pincel sintético, que deixa cair toda a água quase de uma vez só. Mas o problema do pincel natural é que ele é bem mais caro, então eu quis um set mais completinho, então eu peguei o sintético mesmo. Se você quiser comprar um pincel bem bom e não comprar uma variedade, eu recomendo esse pincel aqui, que é o redondo, que tem a pontinha que vai afinando. De fibra natural vocês vão achar até mais fino que isso e do bem afinalado. E acho legal, acho que é o que mais usa na aquarela. Se puder comprar ele em 2 ou 3 tamanhos diferentes, para você escolher dependendo do tamanho da área que você vai pintar, bacana. Outra coisa que eu recomendo, mas que não é extremamente necessário, é usar essa fita de baixa adesão para fazer a margem. Deixei pronta aqui para vocês verem. Eu sempre coloco ela cercando, ela vai... parece uma fita crepe, ela vai evitar que a água e o pigmento vaze para onde você não quer. Isso daqui também é legal para você fazer a técnica de masking. Então, uma vez que você tiver um desenho, você pode cortar a fita do tamanho do desenho, por exemplo, e deixar aquela área sem pintura, depois tirar e vir pintando, evita misturar. Caso você não tenha uma fita de baixa adesão, você pega a fita crepe que você tem e você cola na roupa. E o pelinho da roupa vai ajudar a diminuir a adesão dela. Cores. Uma vez que você tiver comprado a sua tinta de aquarela, e não precisa ser profissional, não precisa ser de muita alta qualidade. Eu pintei meses com aquarela escolar, de qualidade escolar, e eu me diverti bastante. Lógico que tem uma diferença na textura do pigmento, em o quanto o pigmento dilui na água, quanto a pintura fica homogênea. Lógico que tem diferença, mas eu acho que mais importante que a tinta é o papel. Mais uma vez que você tiver as suas tintas, eu recomendo que vocês façam um índex de cores igual esse aqui. Então, para fazer o índex, geralmente eu coloco água em todo o quadradinho e deposito o pigmento de um lado só e deixo ele difundir. Então, eu tenho o degradê e eu sei exatamente o degradê de cores do mais claro para o mais escuro que aquele pigmento consegue fazer. Caso você não tenha tantas cores, outra coisa legal é você fazer um índice, por exemplo, 6 por 6, vamos supor que você tenha 6 cores, e aí você vai cruzando e fazendo a misturinha das cores para você ver toda a tabela que você pode ter. Outra coisa super importante quando você for começar a pintar, manter sua água limpa. Prepara 1, 2, 3 copinhos d'água e cada vez que você trocar a coloração que você está usando, você vai sair dos tons de azul e ir para os tons de laranja, por exemplo, troca a água. Mantenha o pincel mais limpo que você conseguir para você não sujar a sua própria tinta, tá bom? Que mais? Extras. Secador. Já vi gente usando o secador em vez de esperar secar a aquarela, em vez de dar aquela sopradinha. Legal, dá pra usar, dá pra fazer vídeo legal porque seca rapidinho, mas tem que lembrar que quando você
vai colocar bastante força, né, com o secador, com a força do vento, você vai distribuir a água e você vai influenciar como o pigmento está escorrendo na água. Então, pode ser que a coloração não fique exatamente do jeito que você esperava, do que quando você simplesmente espera secar por ela mesma. Misturando materiais. Se você quiser trabalhar com a aquarela, mas quiser adicionar outros materiais, por exemplo, o pinheiro que eu fiz na live, esse aqui, eu fiz com canetinha, então você tem que usar uma canetinha uma canetinha permanente, que seja à prova d'água. Eu uso essas da Faber, da linha Peach. Tem várias espessuras de pincel, de ponta, e todas elas funcionam. Tem que ser à prova d'água, senão acaba que você mistura tudo com preto, vira uma meleca. Se você quiser ir para o branco, eu te aconselho comprar uma tinta acrílica, esperar a aquarela secar e passar a tinta acrílica por cima. E aí ela vai ficar branco, porque na aquarela é difícil você dar esse efeito de luz em cima. Então, quando você consegue passar o branco por último, você facilita você fazer esse efeito de luz. E a aquarela é super versátil, então você pode tanto trabalhar com ela como a tinta mesmo, que vem os quadradinhos assim. E é esse daqui que eu falei pra vocês. Bem, qualquer um é bom fazer o index. Ela também tem em formato de lápis aquarelado. Acho que todo mundo conhece os lápis da Faber. Esse daqui é legal se você não tem muita segurança com o pincel. Você começa colorindo mesmo, igual lápis de cor. E depois disso você vem com a água no pincel e deixa ele aquarelado, né? É bacana para iniciante. E a outra opção de aquarela que tem são as canetinhas aquareladas. Eu também tenho meu index aqui, que são bem legais. Elas são com as pontinhas finas, tipo uma canetinha de pintar mesmo. E quando você passa ela no papel, geralmente vem com esse tipo de caneta aqui, esse tipo de pincel, na verdade. Ele é um pincel com reservatório de água, dá pra ver a água aqui dentro. E aí você pressiona aqui e ele vai pingando. E aí você controla isso por cima da canetinha colorida. Então primeiro você passa a cor, depois você passa a água. Então fica bonitinho. E fica fácil também. Só que tem que ser rápido, porque ela seca rápido. E aí às vezes fica aquela mancha parecendo canetinha normal, não fica aquele efeito de aquarela. Então se for trabalhar com essa, tem que ir rapidinho. Acho que era isso que eu queria falar pra vocês. Acho que eu tirei várias dúvidas num vídeo só. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais dúvidas, vocês comentem aqui embaixo. Um beijo!